E aí pessoal, beleza? Nessa aula aqui a gente vai entender um pouco sobre servidores web, como funcionam e a sua principal função. Na verdade, sua única função. Um servidor não é nada mais, nada menos que uma máquina comum, geralmente uma máquina mais robusta. Para aguentar muito tráfego ali diário ali, a todo momento o tráfego tem que ser uma máquina muito robusta. No Linux, aqui no Kali Linux, a gente tem um servidor padrão, que é o Apache. Então se a gente vir aqui no Daemon Apache, pode ver que existe. Pode ver que aqui Apache é um servidor de protocolo HTTP. E ele funciona assim, em linha de comando assim. Tem softwares como Champ e o Apple Web Server que fazem uma interface ali, mas a única função dessa interface é apenas ativar a função console do Apache. Perdão, o modo console do Apache. Para Linux, o mais usado no mundo, o servidor mais usado no mundo realmente é o Apache, que é um servidor simples, open source ali, e muito simples de ser instalado, que até uma criança pode usar. E para o Windows, o mais usado aqui realmente é o IIS. Tem servidor Apache tanto para Linux quanto para o Windows. Mas para o Windows, realmente recomendo o IIS pela compatibilidade, pela facilidade de uso ali e tal. E já vem por padrão no Windows Server. Microsoft Windows Server, eu acho que é esse o nome mesmo. Não sou muito familiarizado com o Windows, não gosto de Windows. Então, para a gente mostrar um exemplo aqui, um servidor web ele mantém todo o conteúdo de um site online. Então, ele abre a porta ali padrão. Essa porta aceita requisições HTTP que a gente vai entender na próxima aula. E quando um servidor aceita essa requisição, ele retorna para o cliente, navegador. Então, vamos ver aqui na prática como isso aqui funciona. Então, a gente vai acessar um site comum aqui, o site principal da XPSec. Vamos só esperar abrir aqui. Então, beleza, ele abriu o conteúdo aqui, ele abriu imagens, abriu CSS, abriu toda a página aqui do código do site aqui. O navegador recebeu basicamente esse código aqui. E sim, o navegador ele recebe esse código aqui, ele não recebe a página perfeitinha aqui como a gente está vendo. Por trás dos panos é bem diferente, né? Então o navegador ele recebe esse código aqui contendo imagens, muitas vezes vídeos, áudios, conteúdo de áudio. E o próprio navegador converte esse código todo aqui para essa interface linda, bonita que a gente está vendo aqui. Então, o que está acontecendo por trás dos panos aqui? Se a gente abrir inspecionar elemento aqui, vir na aba Network aqui, e a gente atualizar a página aqui, ó, pode ver que o navegador está enviando várias requisições para vários arquivos aqui. Todos esses arquivos aqui estão mantidos dentro do servidor. Então, basicamente, o navegador envia uma requisição. Olha, eu quero esse tal arquivo, ele existe? O servidor vai lá e procura. Ok, esse arquivo existe. Envia o código 200 OK, que a gente vai entender na próxima aula, e envia o conteúdo desse arquivo. No caso aqui, ele está requisitando todos os arquivos externos, por exemplo, os arquivos JavaScript, imagens. Tudo isso é requisitado do servidor. Então, tudo isso aqui que você vê, ó, deixa eu procurar aqui. Por exemplo, aqui, essa imagem aqui, o navegador envia a requisição para o site principal e logo em seguida, quando lê esse código aqui, o código fonte da página, quando ele lê que tem aqui requisitando a imagem, ele também requisita essa imagem lá para o servidor. Então o servidor, a cada requisição, ele recebe várias e várias requisições, entendeu? Cada acesso no site principal, ele está recebendo várias e várias requisições. Por isso que tem que ser um servidor, uma máquina muito robusta para aguentar todo esse tráfego aí a todo momento. Então aqui se a gente olhar o tráfego, perdão, a requisição enviada aqui para o servidor raiz aqui, perdão novamente, requisição enviada para o servidor, para o conteúdo raiz aqui, que essa index aqui, essa página inicial aqui, que a gente chama de index ou raiz, se a gente olhar aqui, ele está requisitando essa seguinte URL aqui no modo GET. A gente vai entender na próxima aula o que significa esse modo GET aqui. A versão do protocolo usada HTTPA 2.0 e o servidor retornou OK, o arquivo raiz, o index existe, código OK. Então isso aqui, a gente pode ver aqui, ó, ele envia todas essas informações aqui que o navegador interpreta e logo em seguida manda o corpo da requisição. Então aqui a gente pode ver toda a requisição aqui em código e o próprio inspecionar elemento ele ele converte o código para a gente em uma mini páginazinha aqui que a gente pode ver. É bem legal a gente explorar essas informações aqui
próprio navegador sem uso de ferramentas externas, porque aqui a gente pode entender bastante como que funciona esse envio e resposta aqui de requisições. Então aqui ele está falando o seguinte aqui, ó, navegador. Olha, navegador, o host é esse aqui, ó. Eu quero via GET o arquivo raiz padrão aqui. Opa, acho que eu fiz cagada aqui. Eu vou enviar de novo aqui, atualizar a página. Só um minuto. Aqui, ó. Então ele fala o seguinte, ó. Olha, servidor, eu quero o arquivo raiz aqui e o host que eu quero é esse aqui. Então ele define o host para onde ele quer enviar essa requisição. E o servidor, logo depois que o navegador envia isso aqui, juntamente com mais informações, informações sobre versão do navegador, versão do sistema operacional, ele envia tudo isso. É bem interessante a gente trabalhar com isso. Ele envia também logo o corpo da requisição. Então a gente pode olhar isso aqui de forma prática e simples aqui, subindo um servidor local Apache aqui. Então a gente vai rodar o comando service Apache 2 start. Ele vai iniciar o servidor Apache aqui. E se a gente olhar aqui as portas que estão abertas aqui, pode ver que o Apache está listando na porta 80 aqui. E sim, por padrão, por default, todo servidor web ele lista na porta 80. A não ser que seja HTTPS, que aí ele lista na porta 443. Mas por default mesmo assim, todo servidor web ele lista na porta 80. Se a gente enviar uma requisição aqui para o curl, olhando os logs aqui do Apache aqui, porque todo servidor ele guarda log, para que você possa ver isso aí caso tenha acontecido um erro, caso tenha acontecido uma invasão, você possa ler esses logs aí, ver como o hacker invadiu, que tipo de ferramenta ele usou, que tipo de vulnerabilidade ele usou. E para isso todo servidor web guarda esses logs aqui. No caso do Apache, ele é guardado na pasta var/logs apache 2 access.log. Então sempre que a gente envia aqui uma requisição aqui, como a gente abre um servidor local, a gente vai usar o IP local. Sempre que a gente envia uma requisição aqui, por exemplo, pela ferramenta curl, o servidor vai interpretar o seguinte, ó. Olha, o IP tal aqui enviou requisição na tal hora, tal data, tal hora, do tipo GET, que a gente vai entender na próxima aula, requisitando tal arquivo, no caso aqui o arquivo raiz. Então o servidor responde com 200 OK, que a gente vai ver na próxima aula, e juntamente com isso responde com o corpo da requisição. E se a gente olhar aqui também com o Wireshark aqui, que é uma ferramenta de rede, para ver tráfego de rede, a gente pode ver perfeitamente como é que isso aqui funciona. Não se preocupe que a gente não vai usar essa ferramenta ao longo do curso. A gente vai novamente enviar uma requisição aqui para o servidor local com o curl. Olha, pode ver que ele enviou a requisição aqui. Eu vou filtrar aqui só para HTTP. Vou enviar com o navegador aqui mesmo. Deixa eu voltar para a página inicial aqui, que eu acho que você tem interface errada aqui. Olha, eu vou estar acessando o Google aqui porque a placa local, o Wireshark, não quis capturar. Mas é basicamente a mesma coisa. Olha que o navegador enviou a requisição para o servidor do Google, que é esse IP aqui. Requisição do tipo GET, requisitando esse seguinte arquivo aqui, o arquivo raiz. E se a gente ver aqui embaixo, aqui, ó, pode ver perfeitamente como que essa requisição foi enviada. Aqui o navegador falou, olha servidor, eu quero o arquivo raiz na versão do protocolo 1.0. A versão do protocolo 1.0, definiu o host, enviou a informação de user agent, que é a versão do sistema operacional, a versão do software que enviou a requisição, no caso aqui é o Firefox 60.0, e enviou outras informações aí importantes para que o servidor consiga interpretar que tipo de requisição ele enviou.
Então é bem importante ali a gente ter essa base de como um servidor web funciona, que é basicamente ele pega uma informação, recebe uma informação e devolve uma resposta, porque ao longo do curso a gente vai trabalhar juntamente com isso, em interpretar requisições HTTP, enviar e ver como é que está funcionando por trás dos panos ali. E por isso que é bom a gente ter esse conhecimento de como que um servidor web funciona. E aqui eu baixei uma imagem aqui, mostrando aqui como é que funciona aqui de outra forma. Então a gente chama a requisição do client para o servidor de client request e a requisição do server para o client de server request. Então aqui o client ele requisita o arquivo, dá algumas informações do cabeçalho que a gente vai ver na próxima aula. E o server interpreta essa requisição aqui e volta com outro cabeçalho. Geralmente vem com um código de resposta aqui, 200 OKey, que a gente vai ver na próxima aula, e com o corpo da requisição. Eu falei tanto de corpo da requisição, mas o que é esse corpo da requisição? É todo esse código aqui, o código fonte. Entendeu? Então o navegador recebe esse código fonte da página aqui, interpreta isso aqui e converte nessa interface gráfica bonitinha aqui. Então nem tudo é tão bonito assim como a gente vê. Sempre tem um código feio,